vamos lá, que eu quero falar pra vocês aqui sobre qual que é o melhor momento para lidar com essas crises. O melhor momento é quando elas ainda não existem. Então, o melhor momento é quando a crise ainda não se tornou grave. A crise ainda não se tornou crise. Então, o que você vai fazer? Você vai resolver pontos isolados. É a mesma coisa da sepse. Quando você tem ali uma infecção, por exemplo, de urina, você trata aquela infecção de urina. Agora, se você deixa aquela infecção de urina passar, se você vai deixando, aí o negócio se agrava. Mas se você perceber alguma coisa no seu casamento, algum sinal de coisas que você precisa melhorar, você tem que começar a melhorar antes que piore, entendeu? Esse é o melhor momento. Mas isso não significa que quando você estiver ali com o problema se agravando, isso não significa que também você não consiga resolver o problema. Você consegue sim. E aí você vai observando os sinais. Por exemplo, no caso da sepse, se você não deu ali a importância para aquela infecção isolada, e aí aquela febre aumentou um pouquinho, começou, por exemplo, respiração mais acelerada, coração batendo mais rápido. Esses sinais você começa a perceber que está gravando, e é a mesma coisa no casamento. Você começa a perceber muitos pontos isolados ali acontecendo com muito mais frequência, e aí você também consegue tratar. Mas você precisa tratar. Não achar que é só uma crise, não achar que vai passar. Não achar que o tempo cura, entendeu? Então isso precisa ficar bem claro, tá? E onde eu vejo que as pessoas mais erram nisso, um erro muito comum, nessa fase que antecede a crise, né, que antecede a sepse, é justamente não tratar esses pontos. Então é não pegar esses pontos isolados aí que acontecem e tratar. Esse é o erro mais comum e não tratar de uma forma eficaz, sabe? E aí, isso é por N motivos que acontece. Ou porque você não quer se indispor com seu marido, ou porque você acha que um simples, por exemplo, se você acha que, eu não vou falar disso agora. Ou então porque você não sabe dialogar, você tem medo de ficar brigando por besteira. Quando você acaba passando pelos seus valores, você fala assim, foi só dessa vez, deixa pra lá. Isso aconteceu só nesse ponto isolado, deixa pra lá. Então, nessa fase aí que antecede a sepse, né, que antecede a crise, eu percebo que é onde vocês erram muito. É não resolver o problema ali na hora, resolver o problema no momento. Sabe? Não ficar empurrando com a barriga, achando que, isso foi uma besteirinha. Não, tem que resolver, tem que tratar. E lembra, é um se lapidar pro outro. Então, vocês têm que seguir o mesmo caminho, certo? E outro erro comum que eu vejo é nessa fase em que você percebe os sinais do agravamento. Por quê? Se você percebe os sinais do agravamento e mesmo assim você continua só, né, sem querer cuidar, sem querer tratar, você também não vai resolver nada. Isso também vai piorar. Por quê? Porque, por exemplo, na sepse, se você já passou ali as 48 horas de febre e você deveria ir ao médico e você não vai, continua só dando antitérmico, só tentando, né, abaixar a febre e não dá importância, o que vai acontecer com a infecção? Ela vai se alastrar. Porque você só tá tentando tratar superficialmente. Tá só tentando tratar a febre. Você não tá cortando o mal pela raiz. E é o mesmo que acontece no casamento. Por exemplo, vamos supor que no casamento, né? Você percebe que o negócio tá ficando mais difícil pra vocês. Consegue perceber que vocês estão entrando numa crise. E você não liga pra isso porque você tem outras coisas pra resolver, porque você tem outras prioridades. Se você faz isso, você acaba negligenciando. E isso é um erro muito comum também. E outro erro comum que eu vejo é também na fase crítica. E sabe qual que é o erro da fase crítica? É achar que quando você tá na fase crítica do seu casamento, não tem mais o que fazer. É achar que por você estar na fase crítica ali, que, por exemplo, você descobriu, não sei, um relacionamento extraconjugal, aí uma traição, ou você descobriu só o seu marido, nem foi uma traição, às vezes você viu uma mensagem no WhatsApp diferente, e aí você acha que não tem mais jeito, aí você acha que o amor acabou, que a família vai ser destruída.
A mesma coisa na sepse. Por quê? Quando a pessoa entra num estado de infecção generalizada, ela acha que não tem mais jeito. Ela acha que aquilo aconteceu de repente, tá? Por quê? Porque ela não viu que ela negligenciou aquela infecçãozinha lá. Ela não viu que quando os sinais estavam se agravando, que a febre estava aumentando, que a respiração estava acelerada, ela não foi atrás no momento que deveria ir, não procurou a ajuda de um profissional. E quando chega ali na infecção generalizada, ela erra também achando que a pessoa vai morrer. Achando que não tem mais jeito. E é o mesmo que acontece no seu casamento. Se você chega num momento, num ponto em que um traiu o outro ali, que teve um episódio de traição, você acha que aquilo foi o problema. Se você não consegue olhar para todo o resto, para tudo isso que eu falei para vocês, você acha que aquilo foi o problema e que sua família vai ser destruída, que vocês vão ter que chegar lá na morte, que é o divórcio. Entende? Entende esses erros comuns? Então, não significa que se você tá num estado de sepse, de crise crítica no seu casamento, não significa que não tem como reverter. E o pior, quando você pensa assim, quando você acha que não tem mais jeito, aí pode ser que não tenha. Mas quando você entende que desistir não é uma opção, quando você entende que você precisa entender o que eu vou mostrar aqui pra vocês, você começa a perceber que tem sim um caminho.